Olá, irmãos, nós estamos dando seguimento à palavra, imersão, colocando a casa em ordem. Nós tivemos inicialmente esse estudo com o Ângelo Menezes, ele falou sobre a aliança. É importante que tu volte um pouquinho e assista esse vídeo para nós continuarmos a entender o que nós vamos falar a partir disso. Ele falou sobre aliança, ele falou sobre uma só carne, ele falou sobre papéis. E hoje nós vamos falar sobre perdão, nós vamos falar sobre acordo e sobre batalha espiritual. Falar de casamento, falar sobre família é um tema super importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, momento de pandemia, momento em que a família se reuniu, ficou mais junto. Então é um tema super importante para nós falarmos agora. Então, voltando aqui sobre casamento, não tem como falar sobre casamento e não falar sobre Jesus. E eu estava orando a respeito desse assunto e me lembrei muito que, falando da casa, que falou colocando a casa em ordem, toda casa tem uma porta. E o Senhor me trazia ao coração essa palavra sobre a porta. E eu lembrei desse versículo que está lá em João 10, 7 a 10, que diz assim: Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, colocando Jesus como a porta, para iniciar qualquer assunto, qualquer tema que nós vamos falar aqui, colocando a casa em ordem, como já foi falado sobre aliança, sobre uma só carne, sobre papéis, e vamos falar agora sobre perdão. Eu queria iniciar falando da porta. Jesus, toda casa tem uma porta, e Jesus é o que ele mesmo fala aqui, nesse versículo de João 10, 7 a 10. Então, amados, falar sobre perdão, é impossível nós falarmos de perdão se não falarmos sobre aliança, se não falarmos sobre uma só carne, sobre papéis. Isso tudo foi falado, o Ângelo já colocou, Ângelo Menezes. Então, nós vamos falar agora sobre o perdão. O que é o perdão? Então, uma definição de perdão fala o seguinte: conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de reivindicação. Deus nos perdoa e por isso perdoamos. Então, perdoar a gente entende como um mandamento de Deus. Agora, num casamento, eu sou casada há mais de 30 anos, eu venho de uma família, meu pai e minha mãe fizeram 50 anos de casados. Aí eu te pergunto, será que não houve perdão nesse tempo todo? Será que ninguém se magoou? Será que ninguém feriu? Será que não aconteceram algumas situações que exigiram de nós o perdão? Agora, quando nós entendemos, quando nós temos a aliança com Deus, quando nós entendemos os princípios, quando nós vivemos os padrões da palavra, de uma só carne, entendemos os nossos papéis, nós vamos para a palavra e buscamos o alimento necessário que nos dá condições de perdoarmos. Quando nós pensamos que Jesus, ele é o motivo, ele veio a este mundo para nos reconciliar através do perdão com Deus. Nós fomos perdoados através do sangue de Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então o Senhor fez um plano maravilhoso. Então, quando nós entendemos que nós somos perdoados, nós também temos mais facilidade para perdoar. Quando nós começamos a entender a luz da palavra, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo, começa a haver todo um projeto, um plano de Deus para que nós possamos viver uma vida, como disse nesse versículo, uma vida e vida em abundância, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então tem um versículo aqui, perdoar é o mandamento de Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala de Mateus 6, 14 a 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então existe aqui uma palavra que o Senhor nos mostra que para nós sermos perdoados, nós também devemos perdoar. E muitas vezes é muito fácil a gente quando a gente recebe, a gente ofende, ou quando acontece alguma coisa no nosso casamento, em qualquer situação, não só no casamento, nós vamos lá, é tão bom quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Então, e aí a gente é perdoado. E aqui fala sobre isso, né? Não perdoar traz escravidão. Olha que importante isso aqui. Eu lembrei, essa passagem da Bíblia é tão séria, ela é longa, está no versículo em Mateus 18, do 23 ao 35, que fala do credor incompassivo. Essa história, ela fala de um rei que perdoou uma dívida impagável de um homem.
E esse homem tinha alguém que devia também para ele. Eu estou falando aqui com as minhas palavras. E esse outro chegou nele e disse: olha, me perdoa da minha dívida. O homem chegou no rei, o rei perdoou. Mas este homem, quando teve alguém que devia para ele, ele não quis perdoar. E só que alguém foi lá e falou para o rei que ele não quis perdoar. E a história nos conta que esse homem, o rei, ficou indignado e mandou levar ele para o cárcere. Veja bem, amados, olha o que a falta de perdão faz. E lá a Bíblia conta que tinha os atormentadores. Esses atormentadores naquela época, nas prisões, eles eram algozes. Então, até que ele pagasse toda a dívida. Então, o que significa essa passagem? Quando nós não perdoamos, nós ficamos com a dor, nós ficamos com aquela situação difícil, nós ficamos remoendo, nós ficamos amargurados. Olha a importância do perdão. Por isso que nós trouxemos também esse tema do perdão, porque muitas vezes a gente percebe que os casamentos não conseguem ir adiante porque não há o perdão. Porque as pessoas ficam com aquela dor, com a raiz de amargura e aí, mesmo que continuem juntos, eles continuam se ferindo, cobrando um do outro, né? Então, não perdoar traz o que? Escravidão. Olha como isso é importante. E quando a gente perdoa, o Senhor age a nosso favor. Nós temos paz no nosso coração. Não é fácil muitas vezes, mas nós vamos para a cruz, nós vamos buscando no Senhor esse conforto, nós declaramos o que a palavra manda que nós façamos, nós declaramos o perdão, ainda que a gente não sinta. Mas quando eu declaro o perdão, no mundo espiritual, eu tiro da mão do inimigo todas as armas contra mim, como os verdugos de me atormentarem. Os verdugos são verdadeiros atormentadores, pessoas que não perdoam, elas são atormentadas, elas guardam aquela mágoa por muito tempo. E aquilo vai consumindo essa pessoa. Mas quando nós decidimos perdoar, decidimos pelo perdão, ainda que nós não sentimos, nós estamos deixando que o Espírito Santo venha fazer uma obra no nosso coração. Que Ele venha nos libertar, venha nos confortar. E Ele toma a nossa causa para Ele. E Ele é o perfeito advogado. Ele é o que pode todas as coisas. Também um outro ponto sobre perdão é sobre reconciliação. Perdoando a nós mesmos. Muitas vezes nós fizemos algo, agimos, ou qualquer situação que tu possa estar vivendo ou que tu já viveu e que tu não consegue te perdoar, é importante também, né? Reconhecer que nós podemos falhar, isso também tem que ter humildade, isso é quebrado o padrão do orgulho. Eu errei, eu tenho que chegar do meu irmão e dizer: meu irmão, me perdoa, eu errei, eu falhei contigo. E não ter o orgulho de ficar fechado, deixar passar, não, nós precisamos reconciliar, nós precisamos pedir perdão. E nesse ponto nós vamos buscando também a paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que nós precisamos ter diariamente no nosso coração. Não deixar nem as pequenas áreas do nosso casamento sem perdão. Às vezes uma bobagem, uma palavrinha que a gente não gostou, a gente precisa tratar isso, a gente precisa conversar a respeito. Se não é possível naquele momento, a gente coloca em oração, mas a gente busca liberar o perdão, não deixar nem as pequenas áreas do nosso casamento sem perdão. Como perdoar, então? Coloquei alguns pontos aqui. Reconheça que é um ato de vontade e não um sentimento. Eu já falei sobre isso. Se a gente vai esperar sentir, eu sempre digo que perdão não é natural, perdão é sobrenatural. Perdão, eu declaro o perdão em obediência à palavra. Muitas vezes eu não sinto de perdoar. E vou dizer uma coisa, é muito difícil perdoar, não é humano. Como é que alguém vai conseguir perdoar alguém que, falando no extremo, estuprou uma filha, um assassino? Como é que nós vamos perdoar? Não é humano. Mas quando nós declaramos pela palavra, eu perdoo em nome de Jesus, o Espírito Santo vem e Ele trata, Ele conforta, Ele nos ministra. Porque às vezes nós não vamos poder mudar aquelas circunstâncias e ficar com aquela dor, com aquele ódio, com aquela revolta, com aquela ira, não vai nos levar para frente. Nós vamos ficar encurralados, amarrados àquela situação, àquele ofensor. Outro ponto aqui, confesse o perdão. Confesse. Eu estou te perdoando, eu libero perdão sobre a tua vida. Ainda que a pessoa não te peça perdão, tu fala na hora: eu libero perdão sobre a tua vida. Eu entrego essa causa nos pés da cruz, eu entrego essa causa para o meu advogado, que é Jesus. Não reclame a ofensa, não relembre a ofensa, não abra gavetas. Eu ministro, eu e meu marido, há mais de 20 anos aqui na igreja, com casais, famílias. E a primeira coisa, como isso é sério, como a gente... mas eu já perdoei, mas eu não quero ver, eu perdoei, mas na primeira discussão com o marido,
Para a primeira discussão que há em casa, tu vai lá e abre todas as gavetas e vai lembrando de cada detalhe. Coisas que já passaram, que talvez tu, mulher, o teu marido nem lembre, ou talvez o homem também, mas é mais normal, muitas vezes, a mulher guardar em gavetas. Então aqui, não abra gavetas. Eu sei que é tentador, porque na hora da discussão, tu quer colocar aquele ponto mais forte ali. Não faça isso. Não abra gavetas, aquele ponto lá quando você perdoou, determinou o perdão, ali parou, zerou tudo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele lança para o mar do esquecimento. Imagina se o Senhor tivesse todos os nossos pecados, se o Senhor tivesse o tempo todo relembrando, olha o que tu fez lá, olha o que tu fez lá. Não, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. E nós queremos continuar, nós precisamos ter essa atitude. Não abrir as gavetas e ficar lembrando de tudo que já aconteceu. É difícil, não é fácil, mas nós conseguimos porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós cremos que essa palavra nos liberta, nos cura, nos renova. Outro ponto aqui, semeie boas palavras a quem você perdoou. Olha que desafio, amados, isso aí é um desafio tremendo. Aquela pessoa me ofendeu, mas eu digo, eu te abençoo em nome de Jesus. Tu vai ser liberto, tu vai ser curado para a glória do Senhor. Então, quantas pessoas muitas vezes são salvas porque tu liberou perdão para aquela vida? Porque tu deixou aquela pessoa e o Espírito Santo vai operar lá, mas tu tá livre. Isso é maravilhoso. Outro ponto, abençoe aqueles que você perdoa. Amém? Diz assim, eu porém vos digo, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quantas vezes somos perseguidos, quantas pessoas sofreram bullying, quantas pessoas sofreram tantas situações na vida, amados. Mas aqui diz, eu porém vos digo, é um desafio o Evangelho, é um desafio, mas ele é libertador. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém, queridos? Então, trazendo sobre o perdão, é um tema importantíssimo, lembrando sempre que Jesus, Ele veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai através do perdão, porque nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos como nos reconciliar porque o pecado nos separou, mas quando nós nos arrependemos, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele, através dele, nós somos perdoados por Deus, amém? E a Bíblia diz que Ele nos perdoa, glória a Deus por isso. Então perdoa, perdão é a palavra básica da Bíblia. Da capa a capa, a Bíblia fala de perdão. Outro ponto que nós queremos conversar, ainda colocando a casa em ordem, é sobre acordo. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Amém? Então, o plano de Deus para o casamento, ali em Amós fala sobre esse versículo, né? É sobre acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? É importante o acordo, o casal estar acordando sobre determinados pontos. Não é mais um só, eles são dois agora. São os dois, então não é mais o eu, é o nós. O eu fica de lado, fica nós decidimos, nós escolhemos. E veja bem, não é só o homem decidido com a mulher, é eles trazendo o assunto para saber a vontade do Senhor. Eu acordo com meu marido, mas nós dois temos o mesmo ponto de vista. Senhor, tu concorda? Aí sim, aí nós podemos fechar um acordo com vitória. Então muitas vezes vai comprar um carro, vai comprar, a mulher não quer, ou o marido não aceita, ou ela, a questão de finanças, tem tantas coisas que nós poderíamos falar a respeito de acordo, mas é importantíssimo nós entendermos que precisamos estar em acordo. Porque não tem como tu falar uma coisa e ele ir para o outro lado, tu quer uma cor, ele quer outra, aí começa as brigas, aí vai partindo para todos os outros pontos. Vai criando amargura, vai criando, os papéis vão se invertendo, tudo aquilo que já foi falado vai se desmanchando e vai deixando um péssimo testemunho, inclusive para os filhos dentro de casa. Então, como eu disse, minha mãe tem 50 anos, meu pai de casado, hoje meu pai é falecido. Será que eles tiveram acordo nesse tempo todo? Eu e meu marido, quantos anos também, quantas decisões, quantas escolhas, nós tivemos que ter acordo, inclusive no ministério nós tivemos que ter acordo. Porque como ele poderia escolher, né, ser pastor, eu ser pastor, se nós não tivéssemos entrado em acordo, se nós dois não entendêssemos o chamado de Deus. E quando as coisas existe paz, a Bíblia diz que a paz de Cristo é o ar no nosso coração. Então quando nós acordamos a respeito, por exemplo, de ministério, houve paz. E a resposta dessa paz é o que eu vejo na minha família, nos meus filhos. Todos servem ao Senhor.
Todos estão casados, todos acreditam no casamento, todos creem no casamento. Esse acordo que nós tivemos sobre ministério, que eu estou dando exemplo aqui, eu tenho colhido fruto dessa decisão e escolha. São escolhas que nós fizemos, decisão, mas nós tivemos acordo com isso. Isso é maravilhoso. E nós podemos ver, como eu disse, o fruto deste trabalho. Como eu falo, dos meus filhos, falo do meu marido, nós também tivemos acordo em outros fatores. Muitas coisas a gente tem que sentar, conversar, muitas coisas a gente diverge. Agora, uma coisa importante que eu gosto de falar, e estou falando aqui para famílias, para casais, é que muitas vezes a gente discorda. Agora, quando a gente discorda, nós não podemos trazer o assunto de discordância, ou aquele assunto que nós estamos falando, como uma disputa. Cada um busca mais argumentos para convencer o outro, isso não é benéfico. Muitas vezes eu tenho um pensamento, eu digo, não, Joel, eu penso assim, e eu tenho muitos argumentos, mas quando eu ouço ele me traz uma outra visão, uma outra versão, e eu paro. E eu penso, puxa, Joel, que maravilhoso isso. Eu não tinha pensado dessa maneira, eu não tinha olhado por esse ângulo. E é tão gratificante. Isso é maturidade. Isso é muito bom. Quando a gente ouve o outro e fica colocando a situação, será que está certo? Entende? Muitas vezes eu falo alguma coisa e ele entende também, porque eu dei um argumento que favoreceu aquela situação. Porque nós estamos do mesmo lado. Outra coisa importante para falar ainda sobre acordo, nós somos muito diferentes. Eu e o Joel, se nós formos olhar, falando de casamento, eu estou falando aqui usando um pouco o meu testemunho, muitas vezes nós somos muito diferentes, eu e ele muito diferente. Mas eu entendo que na maturidade, quando nós temos um casamento, quando nós estamos vivendo uma vida crescente e que nós vamos adquirindo maturidade, as nossas diferenças nos somam, elas nos completam. Agora, quando somos imaturos, nós brigamos, nós ficamos querendo que a nossa vontade se estabeleça. Agora, quando eu entendo que a diferença do Joel, ela completa a minha vida, quando o silêncio dele, o fato dele ser mais quieto, completa a minha vida, que sou mais falante ou mais ativa, etc. Isso é maturidade, isso é acordo. Quando eu paro e quero ouvir ele, quando eu valorizo a opinião dele, isso é maturidade. Então, dificilmente tu vai ver crianças entrarem em acordo, eles ficam gritando, brigando, eles querem que a vontade deles prevaleça. Então, eu queria deixar esse assunto, poderia falar muita coisa sobre acordo, mas o que me veio no coração é justamente isso, né? É que nós possamos, na maturidade, ouvir aquele que é o nosso cônjuge, ouvir a outra pessoa, que é a pessoa que nós amamos, que nós temos aliança. Esse é importante. Outro assunto aqui, trazendo aqui para a pauta, né? Maneiras mundanas de se entrar em acordo. Isso também eu achei bem importante falar, meus queridos. A ausência de conflito. Não se discute e faz o que um quer fazer. Não é correto. Não é um fazer o que quer e o outro vai atrás e aceita tudo, né? A ausência porque não quer ter conflito. Sobrevivência da vontade do mais forte. Isso também não é acordo. Quando tudo é imposto, tudo é determinado, a casa quem manda sou eu, isso não é acordo. Manipulação. Às vezes, para poder conseguir a tua vontade, tu manipula circunstâncias, usa a questão sexual para manipular. Cuidado, queridos, cuidado, tu pode estar trazendo Satanás para tua aliança. Omissão, sabe, tu te omite, depois tu diz, viu, eu não vou falar nada, tu sempre decide, sabe, frases que precisam ser riscadas do nosso dia a dia, frases que precisam ser riscadas do nosso vocabulário, queridos, não podemos ter isso. Nenhuma dessas é a maneira de Deus, essas que eu citei agora. Acordo à maneira de Deus, Mateus 18:19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Então o casal deve estar em harmonia, em acordo, em fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a minha vontade, minha vontade era de sair gritando, de brigar, às vezes numa situação, a gente que é casada há tanto tempo, muitas vezes a minha vontade, mas eu digo, Senhor, eu sujeito a minha vontade, a tua vontade. Como é bom quando nós ouvimos o Senhor, quando nós acordamos com esta palavra.
a paz vem. A gente pensa assim, nossa, que bom que eu não agi pelo meu impulso, não agi pela minha carne, não agi pela minha vontade, né? Então o casal deve estar em harmonia, misturar os dois jeitos pelo agir de Deus, buscar a vontade de Deus sempre, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nem sempre a vontade de Deus é aquilo que eu quero. Veja bem, amados, então eu preciso estar em acordo com o meu cônjuge, sobre família, mas acordando aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu poderia, sim, o Senhor poderia ter dito para mim, Deus nunca nos obrigou falando a respeito de ministério, mas quando nós entendemos o chamado, nós tivemos uma escolha e fizemos uma decisão em acordo, eu e meu marido, e praticamente foi instantâneo. Então isso é maravilhoso, mas muitas vezes o homem sente um chamado primeiro, a mulher não tem problema, aguarda, fica em oração, né? Então fazer a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus através da palavra, ela é o guia. Aliás, todas as dificuldades, todas as lutas que eu tive, tanto no casamento, ministério, em qualquer circunstância com filhos, tudo, sempre a palavra de Deus foi o meu guia. Quando eu entro em acordo com essa palavra, quando eu deixo o Espírito Santo ministrar essa palavra, o resultado é vitória, é paz, é alegria, né? Eu não tenho como falar de acordo e não falar de oração também. É muito assunto para falarmos sobre acordo. Mateus 18:19, dá uma refletida depois, lê, né? Fala aquela palavra, se dois de entre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa. Precisamos orar o tempo todo, orar pelos filhos, concordar, declarar a palavra de Deus. Se eu fosse ter tempo aqui para falar com vocês, eu teria falar muitas vitórias que eu tive através de ir na palavra e ler a palavra, profetizar a palavra sobre os meus filhos, acordando com Deus aquilo que Deus fala para os meus filhos. Então, falando um pouquinho, eu quero só trazer a respeito de batalha espiritual. Nós temos vários inimigos, nós como casal, depois nós temos nossos filhos, nós temos o mundo, nós temos os nossos filhos, temos a mídia, temos tantas coisas que vão influenciar. E é bem importante, e temos um inimigo que é invisível também. Então, o mais importante que eu aprendi a respeito de batalha espiritual é conhecer muito bem a palavra. Quando eu conheço o verdadeiro, eu identifico aquilo que é falso. Para deixar um pouquinho assim sobre batalha espiritual para mim é oração. Todas as batalhas que eu tive na minha vida, eu venci através da oração. Deus me trouxe a palavra de Deus. E eu declarei e profetizei a palavra de Deus sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, nas áreas que eu precisava de uma resposta de Deus, nas áreas que eu precisava ser transformada por Deus. Nas áreas que meu marido precisava ser transformado, tudo, a minha maior batalha espiritual foi no joelho, foi na oração. Desde que o meu filho Lucas, hoje ele é líder de jovens aqui na igreja, desde que ele era bebê, eu já orava e ministrava. Olha a importância, mas essa é a verdadeira batalha espiritual. Eu ungia os pezinhos dele, eu dizia, o meu filho vai ser homem de uma só mulher, o meu filho não vai passar por casa de prostituição, meu filho, e hoje eu tenho visto tudo isso que eu orei, declarei, profetizei sobre a vida do meu filho, se cumpriu, porque eu fiz isso baseado na palavra. Eu teria muitos testemunhos quando a minha filha foi para a Austrália. Teve um mês inteiro que eu tinha uma verdadeira batalha espiritual na minha mente, todos os dias. Quando a minha filha foi para lá, foi com 18 anos para lá, casada. Todos os dias eu ouvia aquela frase que ela iria, aquela preocupação de mãe também, que ia acontecer coisas ruins. E todos os dias, por 30 dias eu orei, eu jejuei, todos os dias eu pegava versículos da Bíblia e eu declarava em nome de Jesus. Então eu sentia aí, isso, eu poderia falar muita coisa sobre batalha espiritual, mas eu queria deixar esse testemunho vivo daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho vivido nesta igreja, daquilo que eu tenho visto e vivido na vida dos meus irmãos. Então, a maior batalha espiritual é aquela do joelho no chão, queridos. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos, fecha os teus olhos, nós queremos orar. Senhor, nós queremos entregar para o Senhor este momento tão importante, falar de família, falar de casais. Senhor, como é lindo quando os casais vivem em união, como é lindo quando eles te conhecem como o único e suficiente Salvador, como é lindo quando eles começam a viver a tua palavra, não somente ouvindo, mas praticando esses princípios. Ah, Deus, eu sei como tu te alegra, e eu quero profetizar sobre cada família, cada casal, em nome de Jesus,
que tenham uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de acordo, uma vida de aliança, esses temas que foram citados aqui, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, eles, que eles venham te buscar, que eles venham, Senhor, se render totalmente ao Senhor, e que eles tenham famílias transformadas com filhos saudáveis, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, seu casamento e sua família, em nome de Jesus. Amém.